A doutora Kirschbaum é também cientista adjunta de projetos associados na Missão Global de Precipitação, a GPM. Nessa função, ela fornece suporte científico para pesquisa de atividades aplicadas. A doutora Kirschbaum também é uma coordenadora de resposta a desastres da Agência de Desastres Naturais, trabalhando com outros centros da NASA, bem como parceiros nacionais e internacionais, para levar dados e produtos de satélite durante desastres naturais, para melhorar a consciência situacional e informar a tomada de decisões. A doutora Kirschbaum recebeu seu mestrado e doutorado em Ciências da Terra e Ambientais na Universidade de Columbia, Nova York, com foco em perigos naturais e censuramento remoto, e seu bacharelado em Geociências na Universidade de Princeton. A doutora Kirschbaum também é mãe de 3 e vai falar para a gente agora sobre a parceria entre o Rio de Janeiro e a NASA. Obrigado. It is my pleasure and honor to be here today. On behalf of myself and of NASA, I'm thrilled to talk to you today about our joint work between NASA and the city of Rio de Janeiro, Felipe and others at FEP and elsewhere. And so I thank you so much for the kind muito words obrigada and pelas also suas for palavras being gentis here to e speak por with you estar today. aqui para ouvir minhas palavras. So, first, I'd like to set the Então, stage of primeiramente, why eu gostaria NASA is de here. falar I know por que many da people NASA think está aqui. NASA, they think rockets, Muitos they pensam em think foguetes planets, they ou think planetas space, and that's ou all espaço true. sideral, But I wanted to tudo isso é give you verdade, a little more mas eu insight quero into falar what NASA does. um So pouco there are mais sobre o 4 que main a NASA areas faz. of NASA Então, in science. tem The 4 first is áreas principais da astrophysics, NASA. looking at Primeiro the é a stars. astrofísica, ou seja, observar We as look at the estrelas. sun, Nós também heliophysics. observamos o Sol, a We look at heliofísica. other planets, Também Mars. observamos outros But planetas, most a importantly, in ciência my planetária. opinion, we look at our planet E, on Earth. de forma mais importante, And nós so olhamos para o on nosso in próprio Earth planeta. science, which is one of the 4 Então, key areas nas of ciências da NASA, Terra, we que é have uma dessas research, 4 we have áreas-chave na technology, NASA, nós we temos have a flight pesquisa, projects, building of a satellites ciência and aplicada, instruments, and we have o applied voo, sciences. tecnologia. And so, the goal of applied Então, sciences o objetivo is to da take ciência Earth aplicada observation data é trabalhar and com to esses really dados de understand how observação we might be e able realmente to, entender to como use nós that to conseguimos benefit usar society. isso para o benefício da sociedade. The different areas that we've explored with Earth E science as diferentes are áreas que nós looking at exploramos ecological observam forecasting, ecology, previsões health, ecológicas, inequality, a saúde e disasters, desigualdade, water resources, desastres, and of course, recursos building the de capacity of água, other groups to use e Earth também observation usar essa data, observação, satellite esses data, and models dados de to better satélite, understand para what's happening. entender melhor o que está acontecendo por todo o mundo. So in terms of NASA, NASA's just not one A place. NASA não é We só actually have um 10 lugar, centers nós temos around the 10 United centros States. por todo os I know Estados many Unidos. people have heard of Kennedy Eu sei que todo mundo já ouviu Space falar Center, do Johnson, Centro Espacial Houston, Kennedy, we have a problem. ou But Houston, I nós temos um actually problema, I'm at mas Goddard Space eu Flight fico Center, no which is Centro actually the Espacial largest Goddard, area, que é, na verdade, uma das the maiores largest áreas, science center que é o at NASA. maior centro científico da NASA. And so NASA Earth Science Então, really takes a as system ciências da approach. Terra na NASA tem uma abordagem sistêmica. Nós tentamos usar essas observações de satélite e também a observação terrestre para ter um entendimento melhor da ciência, da Terra como um sistema. Então, vocês conseguem ver nessa imagem as diferentes maneiras sobre como nós observamos a superfície da Terra. Então, nós temos o solo, nós podemos observar as nuvens, ou seja, quanta água está na atmosfera. Nós também podemos observar os ventos e também as correntes que você pode ver no mar. E a gente pode entender como o oceano responde à atmosfera e à Terra. E usando essas observações integradas, nós conseguimos ver a biosfera da Terra respirando. Então, no momento, nós vemos mudanças a cada mês. Nós conseguimos ver como o oceano muda de acordo com a clorofila, por exemplo, como a vegetação muda a cada estação. Você pode ver em parte da Amazônia e na África. E nós também usamos esses dados para nos ajudar a entender o que acontece nas nossas áreas, como, por exemplo, a floração de algas, que pode afetar a pescaria e outras indústrias.
E outro exemplo é a precipitação. E essa é uma área que eu foquei na minha pesquisa. E que vocês conseguem ver aqui são os últimos 7 dias de chuva e nuvem a cada 30 minutos, por todo o mundo. Então, nós conseguimos, isso ressalta o que a gente consegue observar quando você consegue ver do espaço, ou seja, quando você tem essa perspectiva privilegiada. E o que é interessante hoje em dia é que nós temos 4 tempestades no Atlântico que acontecem simultaneamente. Um é o furacão Florence, que vai chegar na costa leste dos Estados Unidos e possivelmente vai ser o que vai causar mais danos em várias décadas, mas também temos um super tufão no Pacífico, ou seja, 4 tempestades por todo o mundo. Então, vocês conseguem ver ali no canto da tela que vai atingir dezenas de milhões de pessoas. Então, é importante ter essa visão global e não só ver o que acontece no nosso quintal, e isso pode nos dizer como nós podemos ser afetados por coisas que acontecem ao redor do mundo. Porque a chuva não tem fronteira, não respeita fronteiras políticas. Eu quero trazer alguns exemplos atuais. Então, o furacão Florence, que eu fiquei trocando e-mails sobre isso nos últimos dias. Então, na missão de precipitação global, nós conseguimos observar essas tempestades como jamais foi possível. Então, essa imagem é o furacão Florence enquanto ele ia se formando. Então, com essa visão tridimensional, observando a precipitação e a neve que fica no topo, nós conseguimos ter uma ideia do que está acontecendo nessa tempestade e como ela pode continuar a se intensificar. O importante é essa característica ali no canto. Nós conseguimos ver que os ventos no topo da atmosfera, na verdade, fazem com que a tempestade se despedace. Mas o que aconteceu há um dia e meio atrás, todos esses ventos pararam, ou seja, a intensidade da tempestade aumentou. Então, conseguir entender essas dinâmicas nos ajuda a ter uma previsão da força daquela tempestade e para onde ela pode ir. E nós também podemos olhar para a Terra como um sistema integrado, tendo uma constelação de satélites. A NASA tem mais de 2 dúzias de satélites observando a Terra, vendo desde a temperatura do mar, ventos perto da superfície do mar, também tirando fotos da superfície terrestre, os satélites Landsat, que são a maior plataforma de satélites em operação. E a missão de precipitação global é feita junto com o Japão. Nós temos satélites com a Agência Espacial Indiana, da francesa também. E daqui a pouco vai ser lançado um novo satélite chamado Landsat 2, que vai continuar a observação dos polos da Terra. E isso é muito importante para entender a mudança climática no futuro. Então, por favor, devemos ter um lançamento bem sucedido no sábado. Então, eu vou pegar essa perspectiva global e trazer para um nível que podem ajudar na tomada de decisões para uma cidade. Então, foi um grande prazer nesses últimos anos trabalhar com o município do Rio de Janeiro para desenvolver essa parceria que foca em progredir nessas questões ambientais. Então, especificamente, os objetivos são entender melhor e monitorar melhor perigos naturais e também desenvolver aplicações pioneiras das ciências da Terra, da NASA, em uma escala urbana. E é muito raro para uma pessoa que trabalha na NASA trabalhar com alguém no nível local e realmente ver como aquelas observações globais podem ser usadas para impactar as decisões, para tomar decisões. E, no fim das contas, é para isso que nós trabalhamos juntos, para ver como esses dados podem ajudar a tomar decisões. E esse projeto é bastante único. Nós conseguimos olhar várias áreas de estudo locais. E eu vou entrar em questões mais específicas à frente. E outro componente único é também trazer educação. Então, nós temos uma equipe de educação na NASA e nós temos uma parceria incrível com a Secretaria da Educação para trazer webinários e trazer também
criar um engajamento com os professores locais. Então, isso é o acordo formal, mas só está destacando o papel de observar para os desastres e outras questões ambientais, conjuntamente compartilhando dados e experiências. Então, as áreas nas quais nós focamos durante nessa parceria é focar em desastres naturais, especificamente deslizamentos, que é a minha área de especialidade. Eu já trabalhei com o Felipe e com outras pessoas, e eu vou falar um pouco sobre isso. Nós também observamos as mudanças climáticas e o impacto que isso tem na cidade. Também fazemos o monitoramento ambiental, educação e também engajamento científico. Muitos dos rostos aqui eu reconheço porque nós já trabalhamos juntos e já pudemos conversar sobre essas questões. Então, em termos de engajamento científico, eu vou falar primeiro, nós tivemos um workshop em novembro de 2016 e nós tínhamos vários objetivos para progredir nessa parceria. Então, nós focamos na NASA, na cidade do Rio. Então, nós queríamos compartilhar conhecimento, melhores práticos. Nós queríamos realizar sessões de treinamento bastante aprofundadas, fazer esses treinamentos bastante abrangentes. Também definir processos para compartilhar dados e realizar atividades conjuntas. Então, as áreas temáticas foram elevação do nível do mar, nesse efeito de modelação, as ilhas de calor urbanas, a qualidade da água e eventos extremos e deslizamentos. Mas nós também conseguimos fazer alguma divulgação científica. Então, nós tivemos um evento Facebook ao vivo no Battery Park, em Nova York. E o Felipe ficou ao vivo comigo e com o escritório do prefeito para falar sobre como essas observações podem ser valiosas para entender a mudança climática e os seus impactos no nível da cidade, no nível municipal. E teve muitas visualizações, recebeu muita atenção. Você pode ver os participantes desse encontro que estão mostrando essas mudanças no clima, com representantes do Instituto Goddard de Estudos Espaciais. E nós também tivemos outros desenvolvimentos desse encontro que ressaltam tudo que nós aprendemos. E esses recursos foram compartilhados em português e depois eu vou compartilhar o link de todos esses recursos que nós tivemos acesso, a maioria dos quais foi traduzido para as duas línguas. E o resultado específico desse workshop foi um resumo que nós compartilhamos com a União de Geofísicos dos Estados Unidos, e os dois principais resultados foi para a tomada de decisões na escala da cidade. Os conjuntos de informações e as projeções globais devem ser emparelhadas com medições in situ e de alta resolução e conhecimento local. Então, nós conseguimos integrar observações locais e globais e também avançar a resiliência climática através de parcerias com cidades, requer liderança forte e comunicação sustentada. Então, nós temos que ir além e construir cidades mais resilientes à mudança climática. Então, eu quero falar brevemente sobre o que nós fazemos nessa parceria ao longo dos últimos 3, 4 anos com relação a esses vários elementos que eu mostrei antes. E primeiro é focar em deslizamentos de terra ou desastres naturais de uma forma geral. Então, em parceria com a GeoRio e o município, a GeoRio está integrando o sistema de deslizamentos feito pela NASA, esse sistema GSFC, no sistema Alerta Rio, para melhorar a identificação de atividade em potencial de deslizamento e também para fazer alertas à população. O que nós chamamos de LHASA Rio 1.0, e o LHASA é um programa da NASA, é um algoritmo da NASA para previsão de deslizamentos, e na NASA nós temos muitas siglas. E o LHASA foi integrado no sistema Alerta Rio para incluir os dados dos 33 pluviômetros
que são utilizados por toda a cidade, e esse modelo foi refinado para operar numa escala local por toda a cidade para monitorar a precipitação. Então, nós estamos muito animados com os resultados que nós tivemos até agora e nós queremos muito progredir mais com essa plataforma, tanto na cidade, mas também nós queremos uma oportunidade para expandir isso para além do Rio e usar isso como modelo para outras comunidades. Porque isso não existe numa escala local, nem mesmo nos Estados Unidos. Então, uma outra oportunidade que eu queria compartilhar é algo que é uma nova forma de se engajar com o público, mas também de trazer dados adicionais. Então, nós recentemente lançamos uma plataforma para coletar dados de cidadãos cientistas, ou ciência cidadã. Então, se você for nesse site, landslide.nasa.gov, você pode ver esse sistema e por todo mundo, e você pode dar um zoom no Rio. E todo esse dado esses dados podem ser exportados, ou seja, universidades podem usar para análises, mas nós também queremos que as pessoas contribuam. E nós também conversamos sobre usar isso para aumentar a quantidade de dados sobre deslizamentos no nível da cidade. Nós também já compartilhamos esse trabalho em outros seminários. Então, o Marcelo apresentou esse trabalho de deslizamentos na reunião das Américas do IPCC. Foi em setembro de 2017, foi em Buenos Aires. E todo mundo ficou bastante animado com o potencial da cidade de desenvolver essas capacidades e de trabalhar junto com a NASA para unir esses dados variados de observação. Então, vamos focar agora um pouco em mudanças climáticas. Esse foi um trabalho que foi feito com a NASA e o Rio, tentando usar tanto dados locais, dados aéreos e dados de satélite para estabelecer projeções climáticas, identificar áreas da cidade que podem ser vulneráveis à elevação do nível do mar. Então, essa é uma imagem que foi feita pelo Felipe para entender como que a cidade poderia responder nessas áreas onde pode ocorrer essa elevação do nível do mar. Outro exemplo é o impacto das ilhas de calor urbano, que é um processo como a cidade tem muito asfalto, muito mais capacidade de guardar calor, de absorver calor, a superfície se esquenta muito mais e fica mais quente do que as áreas ao redor. Isso apresenta desafios para o clima. O clima pode ser modificado numa cidade por causa dessas mudanças no calor dentro da cidade. Então, isso é um exemplo de dados satélite do Landsat. E isso foi usado para observar para gerar um mapa das temperaturas de superfície e mostrar como esses dados de sensoriamento remoto podem ser usados numa escala local para afetar as políticas públicas. Outra coisa que é importante também é usar dados satélites, como por exemplo a temperatura da superfície. Nós conseguimos observar áreas onde nós temos uma superfície mais quente. Vocês conseguem ver claramente que o aeroporto, todo o asfalto que nós temos lá é muito mais quente do que em outras áreas, onde é um espaço mais verde, onde tem mais árvores. Então, vocês também podem ver isso nesse mapa, que mostra a impermeabilidade das áreas, ou seja, áreas que absorvem mais calor versus áreas mais verdes que conseguem absorver a temperatura e a umidade. E uma pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro descobriu que a temperatura da superfície tem se intensificado ao longo dos anos. Então, eles conseguiram observar essa tendência no aumento da temperatura da superfície e a geração dessas ilhas de calor. E conseguir monitorar isso com dados de satélite e ter um arquivo longo de dados, o que ajuda a gerar políticas públicas e nos prevenir contra isso no futuro. Então, passando para o monitoramento ambiental, outro exemplo é a qualidade da água. Isso mostra um mapa da qualidade da água dos satélites, usando dados do Landsat, novamente.
Isso mostra a qualidade da água, inclui dados como clorofila ou sólidos em suspensão, para providenciar uma visão mais ampla da qualidade da água na Baía da Guanabara. E você pode comparar isso com a qualidade da água em vários pontos, e você pode monitorar isso. Então, se você tem essa posição privilegiada de observar do espaço, você consegue ver aonde se desenvolvem essas questões de qualidade da água, e isso pode ajudar a formular políticas para corrigir isso. Então, a nossa esperança é que com todos esses novos trabalhos, novas ferramentas de qualidade da água podem dar indicadores anteriores da qualidade da água. Um outro monitoramento ambiental que nós possuímos é a qualidade do ar. Então, nós temos uma equipe de qualidade do ar e ela trabalha perto de mim, lá na NASA, a equipe. Então, ela pode monitorar a qualidade do ar usando satélites, mas também é muito importante ter uma observação local. Então, conseguir observar o modelo da qualidade do ar e ver o que está mostrando o modelo e também o que mostra a observação local. Você consegue observar que, às vezes, o modelo e a observação não coincidem. Às vezes eles funcionam bem, mas às vezes eles não coincidem, eles estão divergindo. Então, conseguir ter essa observação local nos ajuda a melhorar esses modelos e mostrar onde há limitações no modelo e também onde podemos melhorar. Então, talvez no futuro, talvez esse tipo de trabalho global com sensoramento, observação remota, pode ser útil na escala local para o monitoramento da qualidade do ar. Nós achamos que nós não chegamos nesse ponto ainda, mas temos certeza que essa parceria está nos ajudando a chegar nesse ponto. Então, também vou falar um pouco sobre educação e divulgação científica. Nós tivemos muito sucesso trabalhando em conjunto para fazer uma série de 2 webinários que ressaltam as maneiras diferentes, sobre, como eu falei agora, de questões ambientais, desastres, mudança climática e assim por diante. Então, a primeira série foi feita em português, para entender e trabalhar com o planetário e outros que foram convidados para falar sobre essas questões. E nós também conseguimos nos engajar com vários professores, convidar vários professores para ter discussões científicas e compartilhar recursos sobre como nós podemos engajar as partes interessadas por toda a cidade. Mediante esse esforço, nós temos uma série de webinários. O primeiro foi em português, o segundo foi em inglês, em 2017, e o foco é o uso da observação da Terra globalmente, mas também em nível da cidade, para salientar as formas mediante as quais esse sistema pode ser usado para professores e para o público. Mas nós conseguimos também traduzir muitos desses recursos para o português. Desculpa aqui pelo texto em letra tão pequena, tem um link ali em cima. E tudo sobre o que eu falei, incluindo alguns vídeos e recursos e guias, podem ser usados em sala de aula, pode ser no ensino médio, na universidade, já está tudo traduzido em português, de forma que esse esforço pode ser continuado para introduzir a observação da Terra na próxima geração de cientistas e responsáveis por políticas, desde uma idade mais jovem. E aqui eu queria me aproximar da minha conclusão, apresentando algumas ideias sobre como nós podemos promover e ir adiante com essa parceria. Aqui nós temos uma imagem do Rio de 84 e 2015, a partir das imagens desse satélite Landsat. E o que a gente vê aqui é a expansão, a mudança que a cidade sofreu, a cidade e a parte adjacente, em apenas algumas décadas.
podendo ter esse material de observação durante um período longo, mostrando as modificações, como se deu a expansão, como as cidades estão crescendo e se expandindo. A partir daí, nós podemos começar a entender como a observação da Terra pode ter um papel determinante nesse tipo de monitoramento em termos das cidades. Mas é crítico também relacionar essas observações feitas na cidade com as observações gerais para que nós tenhamos uma visão melhor de quais as modificações que podem acontecer. Então, partindo do que a gente tem aqui no Rio, em nível local, para o nível global, vemos que o que nós fazemos em qualquer lugar do mundo não vai estar restrito a um evento confinado. Nós sabemos que a precipitação e todas as questões ambientais não têm fronteiras políticas. Por isso, nós precisamos entender como se dão as modificações no contexto global. O que a gente vê aqui são anomalias de temperatura que são mostrados desde do século passado até alguns anos atrás. E quando falamos sobre mudança climática, obviamente, a gente não tem a mesma fenômeno acontecendo no globo todo. Nós podemos ver como as mudanças na temperatura, à medida que a gente vai avançando, estão se modificando à medida que nos aproximamos dos tempos atuais. E também entramos nesses últimos anos que foram os anos mais quentes. Portanto, a nossa visão dessa parceria, como a gente pôde constatar, nós temos uma plataforma muito boa a partir da qual podemos crescer. Mas só acabamos de começar. Há muitas oportunidades para nos desenvolvermos a partir do que já fizemos e ampliar as oportunidades. A visão para frente, o caminho à frente, é usar novos dados que estão sendo disponibilizados, assim como mais informações, mais tecnologias para promover os nossos interesses comuns em termos das observações da Terra em nível da cidade e também conectar e promover a nossa capacidade de melhorar as capacidades do Rio de Janeiro para atuar em modelagem, em previsão e assim poder tomar decisões em questões ambientais. A partir da nossa perspectiva, o compartilhamento de dados sobre aspectos meteorológicos, qualidade do ar, desastre, tudo isso foi extremamente informativo para a NASA, para que nós lá possamos entender como essas observações vão contribuir para o processo decisório. E continuamos a aprender nessa parceria como podemos compartilhar dados e informação e experiências, o que realmente é crítico para o sucesso bastante único que nós já conseguimos alcançar nessa parceria. E a nossa expectativa com essa parceria para o futuro é que isso sirva de um modelo para outras comunidades, para outras cidades, e que juntos, ao compartilharmos observações numa escala global, com imagens de satélite, a gente possa informar os processos de decisão e, assim, as decisões em nível de cidades vai ter uma visão global, não vendo apenas um único elemento, mas vendo a inter-relação. Eu acho que estamos caminhando muito bem, tanto em termos da tecnologia que nós temos nas cidades, os dados que nós temos na NASA e que temos todas as condições para progredir e termos sucesso com essa parceria tão especial. E eu gostaria de concluir dizendo muito obrigado a todos. Essa é uma visão do Centro Espacial, do nosso laboratório. E nós podemos ver a imagem do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras áreas. E também o papel que temos a partir dessa visão do espaço, como nós podemos ver as comunidades a partir do espaço. E aqui é apenas uma história que eu gostaria de contar. Nós temos agora um furacão nos Estados Unidos, e essa é a temporada dos furacões. Já conhecemos essa realidade, já estamos experientes, mas sempre temos que pensar nesse impacto. O que a NASA vai fazer é pegar as observações, como a gente vê aqui, para ver qual a força
desse furacão, quais são os fornecimentos de energia, quais são os riscos, e a gente pode ver isso a partir do espaço, coletar dados, e esses dados são usados pelas agências de emergência para atuar, por exemplo, em áreas onde houve uma interrupção do fornecimento de energia. Isso nos permite saber também a quantidade de chuva, da precipitação pluviométrica e quais as decorrências desse aumento na precipitação e nas inundações. E vendo também os padrões de vento, de chuva, que é o que a gente vem acompanhando durante todas as estações em que nós temos os furacões, combinado com o nosso GPM, que é a medição das precipitações, e tudo isso vai ser usado como um braço operacional do governo. Existe um centro nos Estados Unidos, que é o Centro de Furacões, que reúne essas informações para melhorar a resposta. Nós podemos ver a intensidade, podemos acompanhar a resposta e podemos também determinar uma evacuação se for necessário. Portanto, o fundamental é ligar a nossa observação no espaço às decisões que são tomadas na Terra para responder a essas questões, e assim podemos trabalhar com cidades, com agências no mundo todo. Com isso, eu vou concluir e estou à disposição para quaisquer perguntas. Muito obrigada. Acho que a palestra foi muito boa. Eu, particularmente, fico muito satisfeito. Tem 10 anos que a gente começou a trilhar esse caminho de estudar mudanças climáticas, lá com o próximo 100 anos. E essa parceria com a NASA realmente trouxe para a gente duas coisas que eu gostaria de destacar antes da gente começar as perguntas. Primeiro, possibilitou que a gente formasse uma equipe de técnicos da prefeitura altamente capacitados nessa área de prevenção de desastres, mudanças climáticas, análise desses fenômenos que vem acontecendo a gente. E dois, que eu falei ontem, o Rio de Janeiro pode se orgulhar do trabalho que vem fazendo. A gente não deve nada a nenhuma cidade do mundo. Isso aqui é a prova do que eu falei ontem. Vamos lá começar as perguntas. Vou pedir ao Felipe para subir aqui e ajudar. Dália, se você quiser. Bom dia, obrigado. Obrigado pelos slides em inglês, né? Isso facilitou muito. E eu gostaria de perguntar especificamente sobre os estudos de qualidade do ar, né? Dentro da parceria, se existe alguma coisa específica sendo desenvolvida especificamente sobre poluentes secundários, em especial o ozônio. Eu tenho mestrado nisso e quando eu fiz meu mestrado no ano de 2004, a prefeitura e a então FEEMA, o órgão estadual que é o responsável pela qualidade do ar, tinha poucos medidores de ozônio espalhados pela cidade e, de acordo com a minha opinião na época, mal posicionados, ou seja, eles estavam medindo ozônio em lugares onde nunca a concentração de ozônio se elevaria, porque o ozônio não é poluente primário. Eu gostaria de saber, então, se existe entre Prefeitura e NASA algum estudo que detecte melhor isso, sem depender de monitores in loco. Obrigado.
Air quality is a qualidade do not ar exactly my não é area of exatamente expertise, a minha but área de especialização. thank you. What we have started is right now we have global observations, and we have new satellites that are coming online that will be able to look very specifically at cities to understand the pollutants, ozone and others. And that mission is called Maya. What is going to be really important is, as you said, having in situ, having local observations that will be able to evaluate the performance of the satellite data to know how much you can trust it at the local scale. We were just speaking before this about the complex geography of Rio and how air quality and precipitation are very, very difficult to observe and model because of that unique geography. And so I think that moving forward, we have observations from satellites such as Aura and new missions that are coming up to specifically address those NOx gases and others. And so the question is how good they are. And by being able to have these point sources at the city level, we will be able to improve the algorithm, the thing that links, obviously the observations from satellites to the local level, will be able to get better. And so I think that we are not there yet, but I think that we are moving forward and we have missions planned to specifically look at those issues. que visam justamente abordar essas questões. Então, acho que assim, a gente não tem muita coisa, além do trabalho com as observações, tem algumas coisas que eu posso adicionar. Assim, os dados completos do programa Monitorar, da Prefeitura do Rio, então, acho que semana que vem estão no data.rio. Todo o histórico, medição, médias horárias para todas as estações, é muito dado e está lá aberto para análise, e tem estações que medem ozônio. A gente está tentando integrar nossos dados de ar com o INEA, está tentando e acho que vai conseguir. O INEA hoje em dia é um órgão parte do CIURB, apresentou aqui no primeiro dia o portal deles, então a gente tem uma relação hoje em dia muito positiva. INEA é the state level, INEA é a agência estadual do meio ambiente. E fora esse trabalho com monitoramento, a NASA tem um produto novo, que ainda não está nem em público, que é previsão de qualidade do ar. A gente falou brevemente ali no slide, né? E uma coisa muito interessante que a gente conseguiu com eles é assim, aquela comparação, aquele gráfico, era a comparação dos resultados do modelo de previsão com os dados locais, obviamente para as mesmas datas e tal. E a dificuldade inicial que foi identificada, a gente conversando com eles, não, a gente está usando um dado de inventário de emissões global. Espera aí, o INEA tem um inventário de emissões local, de fontes móveis. Então, a gente já passou o inventário de fontes móveis locais, eles já incorporaram no modelo, e o próximo passo é refazer aquela comparação e ver o quanto o modelo deles melhorou, o que é bom para eles e o que é bom para a gente. Por isso que sempre ali a gente fala avançar em interesses mútuos. Essa é a base da nossa colaboração. E assim que esses dados estiverem disponíveis, a ideia nossa é sempre integrar ao CIURB, que eles estejam disponíveis no CIURB, como estão os dias de calor, por exemplo, e no DataRio também, e também integrar na rotina da cidade, no monitoramento do ar, na previsão do ar que é feita no meio ambiente, na rotina de eventuais alertas que o Centro de Operações faz. Então, o trabalho é da Prefeitura, a gente tenta integrar sempre o melhor possível. Eu falo muito, vou parar por aqui. Mais perguntas, por favor? Thank you for your presentation. I'm so glad for your presentation. I'll ask in português, ok? Eu queria saber algumas coisinhas. Eu fiquei um tanto intrigado com o mapeamento de clorofila da Baía de Guanabara, onde tanto na área mais degradada, Duque de Caxias, a orla de Duque de Caxias, e na orla mais preservada, Guapimirim, estão com o mesmo nível de clorofila. Eu gostaria de saber quais são os porquês de duas realidades, dois usos do solo completamente diferentes, têm esse mesmo nível de clorofila. Outra pergunta, as perguntas eu estou fazendo para ela, mas são extensíveis também, peço até ajuda para você, caso a tradução não pegue alguma coisa. Em relação, a gente está vendo que essa parceria é muito alicerçada também vendo a gestão de riscos a desastres naturais.
Mas eu queria saber, desse contexto, se existe algum trabalho, algum monitoramento de serviços ambientais que ajudem na gestão de riscos. E duas últimas perguntas que amarram essas outras duas os dados dessa parceria Rio e NASA estão disponíveis no DataRio, e se existe, por parte da Prefeitura, um chamamento, uma parceria com outras prefeituras da região metropolitana, como tendo em vista a apresentação da Dália, os riscos, os desastres naturais não têm fronteiras. Other municipalities. Thank you. So, muito obrigada pela sua pergunta. Try to remember all Eu vou the questions. tentar me lembrar de tudo que você perguntou. First question about water quality in qualidade da água na Baía da Guanabara. Esse é um exemplo the Landsat image, da the imagem Landsat do satélite Landsat, what the chlorophyll para entender content qual é o conteúdo de but clorofila. Mas um dos desafios que a gente teve, isso aqui é um pouquinho técnico, os desafios que a gente teve é que os sistemas desenvolvidos para ver essa floração de alga que foram desenvolvidos, examinando algumas áreas menos profundas, nós vimos que a gente pode ter que ajustar os algoritmos dos modelos para poder resolver melhor essas mudanças que se dão em escala local, já que nós não temos medições in situ da qualidade da água para avaliar o desempenho. Uma das coisas que nós gostaríamos de fazer, e que na verdade nós já temos uma proposta na NASA para atuar exatamente nisso, é melhorar essa questão, melhorar a nossa capacidade de usar os dados do satélite no ambiente de baía, em oposição ao ambiente de oceano, para a gente entender melhor a atuação dessas partículas e matéria suspensa na baía, o que pode ser diferente do que a gente vê no oceano. Então, estamos chegando lá. Em termos da disponibilidade de dados, todos os dados da NASA estão abertos e o Felipe vai falar sobre o portal no Rio. Os dados, então, estão disponíveis, devem estar disponíveis. Em relação a parcerias com outros municípios, no momento nós não temos uma outra parceria como nós temos com o Rio em nenhum outro lugar do mundo. A do Rio é única. Muitos grupos já entraram em contato conosco e nos perguntaram se nós poderíamos fazer alguma coisa semelhante, mas ainda não chegamos a esse ponto. Eu acho que a razão pela qual estamos um pouco relutantes é porque a gente tem parceiros tão sólidos aqui no Rio, e eu não estou falando só por falar, isso é verdade. Nós temos parceiros com uma capacitação técnica tão boa que nós queremos ser bastante conscienciosos em termos das parcerias que nós vamos estabelecer para termos essa mesma qualidade científica. Em relação ao risco não ter fronteiras, realmente o impacto de perigos em outras áreas que podem afetar uma cidade ou outra, o Rio no caso. Então, ter uma visão mais global nos permite observar mudanças dentro de um quadro mais amplo. E no futuro, nós não sabemos onde essas ferramentas poderão ser usadas, talvez em nível estadual, talvez em outros municípios, e servindo como modelo para o que deu certo e principalmente o que é preciso cientificamente, a gente possa expandir essas atividades. Eu vou tentar ser rápido antes de falar algumas coisas do ponto de vista local. A qualidade da água, assim, o que o satélite mede é a presença de clorofila A, que é a presença de matéria orgânica, não necessariamente matéria orgânica advinda de esgoto ou in natura. Então, você pode ter essa matéria orgânica também num lugar que tem um mangue ali em Guapimirim, e isso não significar poluição, necessariamente. Então, esse é um dos desafios que ela falou, inclusive, de identificar exatamente que partícula, o que o satélite vê é a cor do oceano, cor da água, nesse caso. A clorofila deixa a água mais verde. Então, assim, é um longo caminho do satélite até o valor da clorofila A. A gente está trabalhando com os nossos dados locais, que são da Lagoa Rodrigo de Freitas, só, e tentando trazer o INEA, que tem muito mais dado, para melhorar isso. Sobre os dados, né? Tudo que a gente faz, que é produto pronto, tipo o caso do estudo de ilha de calor urbano, está no DataRio. E no CIURB, especificamente, você loga. No DataRio tem uma aplicação, que ela mostrou ali uma tela, e no CIURB você loga e acessa o dado e usa o dado como você quiser.
em seus mapas e tal, aqueles dados de temperatura de superfície. E sempre uma imagem do mesmo satélite cor natural para você ver ali a situação no dia. Sobre o risco e sobre parcerias com cidades vizinhas, isso é uma coisa que o Aroeira vivenciou há pouco tempo atrás quando falou da parceria em Niterói, né? E aí uma vantagem muito grande de trabalhar com a NASA é assim, tudo que eles fazem é global. Então, assim, tudo que a gente tem para o Rio, advindo dos produtos deles, a gente consegue ter para a região metropolitana, ter para as cidades vizinhas, ter para o Estado. É óbvio que esse esforço de calibração do dado é feito com a cidade. E um exemplo, que aí eu acho que é um exemplo mais interessante que a gente tem, que é a integração do modelo de deslizamento deles para o Alerta Rio, para a cidade, aí é um caso até diferente, porque a gente usou os nossos dados na lógica do modelo deles para fazer um modelo refinado espacial e temporalmente para a cidade. Então, isso é único e a gente tem que ver a disponibilidade de dados semelhantes em outros municípios e no Estado para tentar fazer algo igual. Mas acho que esse é um caso muito legal, que é pegar a ciência, a lógica no modelo deles, o nosso dado, e refinar a escala temporal espacial para um produto que é super interessante para eles do ponto de vista de pesquisa e para a gente operacional. Defesa Civil vai usar, Alerta Rio vai usar, Geo Rio vai usar, Centro de Operações vai usar. É isso. Mônica, acho que tinha uma pergunta. Ah, tá. Quem tem pergunta, gente? A gente tem... Hey, Dália. Congrats on your presentation, as always, so brilliant. It's amazing your capability to talk about so complex subjects and make it clear tão complexos e tornar claro para todos nós. I would like you to elaborate Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre qual é essa resposta a possibilidade de nós usarmos esses dados em uma escala local aqui no Rio. Obrigado, Ricardo. Então, ele está se referindo à ferramenta de ciência cidadã para mapear esses deslizamentos. Eu sei que há pessoas da universidade aqui, talvez alguns grupos de geologia. Então, nós queremos que esses grupos consigam identificar deslizamentos nas suas próprias áreas ou coisas que eles veem na mídia, especificamente coisas em outras línguas que não o inglês, que é uma limitação nossa. Então, conforme esses relatórios forem inseridos no sistema, eles são avaliados pela NASA da melhor maneira possível e eles entram num banco de dados global chamado Cooler, que é acessível, qualquer um pode acessar. Nós temos mais de, acho que, 1000 deslizamentos e se você der um zoom no Rio, você consegue ver vários que estão ocorrendo nessa área. E nós usamos isso para melhorar o nosso modelo global de deslizamentos, semelhante como aconteceu no Rio. E o objetivo, esse é o primeiro sistema desse tipo que existe globalmente, e nós queremos fazer com que as comunidades compartilhem esses dados, compartilhar dados de deslizamento, para que a comunidade compartilhe essas informações, para que o nosso entendimento desse perigo natural melhore. Porque não tem como você fazer só com observação local ou só dados de satélite. Nós precisamos da ajuda da comunidade nesse esforço. Todos os nossos modelos, todas as nossas plataformas estão disponíveis. Nós compartilhamos esse código e nós gostaríamos de implementar algo assim no Rio, se fizer sentido, claro, no futuro, mas o código é open source, é disponível, se todo mundo quiser, quem quiser aprender. Bom, bom dia, Dália. Marcelo Abelheira, da Defesa Civil. Queria parabenizar pela excelente palestra e parabenizar como a parceria está sendo conduzida aí pelo Felipe, pelo IPP, porque a gente vê no seu entusiasmo que a parceria está dando resultados positivos. E é um orgulho para nós, da Prefeitura, saber que nós estamos proporcionando algo inédito, algo que não existe em nenhuma outra cidade. Queria aproveitar para te agradecer pessoalmente, não conhecer pessoalmente, pela oportunidade de ter ido lá em Buenos Aires. Eu fui substituindo meu chefe, que é o ponto focal, que é o Alexander Araújo, que está aqui, é o ponto focal da Defesa Civil. Eu fui substituindo ele e fico muito satisfeito de saber que o que eu mostrei lá, a nossa realidade, o nosso desafio de uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas vivendo em assentamentos informais, em favelas, muitas delas em áreas de risco, e mostrar esse nosso desafio, o que a gente tem feito para minimizar o risco de desastre,
que isso se transformou em potencial, se transformou em algo que pode ser trabalhado e ajudou. Bom, mas a minha pergunta, ela é totalmente para outra área, ela tem a ver com uma questão muito específica, que é integração entre agências. E a gente está falando de 2 agências enormes lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem furacões, a gente tem problemas muito menores e que a interação entre instituições para resolver o problema, muitas vezes, é um outro desastre. Vocês têm lá nos Estados Unidos a NOAA e vocês a NASA. Até que ponto essa conversa antes, durante o evento, ela é perfeita? O que vocês podem ensinar para a gente? Até onde vai a responsabilidade de um, onde começa a responsabilidade do outro? Vocês têm também problema de comunicação ou problema de vaidade, não sei como é que ele vai traduzir, se ele vai traduzir certo essa palavra, mas que muitas vezes causa problema na resolução do problema. O que você pode falar para a gente sobre isso? Vanity and what can you say to us about that? Thank you very much for that question. Muito obrigada por essa pergunta e Marcelo por ter representado a nossa parceria em Buenos Aires. Em relação, eu vou falar sobre os furacões e a coordenação entre as entidades do governo americano. Há muitas maneiras diferentes nessa coordenação para esses eventos. Eu gostaria de dizer que é tudo perfeito, mas não é. No entanto, é interessante que a função da NASA é como uma agência de pesquisa. Na maioria dos casos, nós só fazemos pesquisa, nós não temos respostas operacionais. Então, nós temos um papel de apoio à NOAA e a outra agência federal. Mas o que é interessante é que um dos chefes da FEMA tem uma situação, ele fala que você não quer trocar cartões de visita durante os desastres. Você não quer estar lá no desastre acontecendo e você está conhecendo as pessoas na hora. Então, na NASA, nós temos um programa de desastres e nós queremos estabelecer essas relações, não só com outras agências, mas por todo o mundo. Nós trabalhamos com a ONU, com o grupo de redução de desastre no Banco Mundial. Nós trabalhamos com muitos grupos para já estabelecer essas relações e para ajudar com que eles utilizem também os dados de observação da Terra antes do evento, do desastre. Então, eu vou falar sobre o que está acontecendo agora. A FEMA faz um chamado para a coordenação, então eles lideram, porque eles são a agência encarregada. Nós participamos junto com a NOAA e outros. Nós trabalhamos junto com a Marinha americana e também com a Força Aérea, porque eles têm unidades envolvidas. Então, a Guarda Costeira também é americana e nós estamos presentes nessas reuniões e geralmente nós não falamos, a não ser que façam perguntas, mas nós providenciamos informações valiosas sobre os furacões e os impactos à medida que a resposta vai acontecendo. Então, essa relação vai melhorando. No início, por exemplo, na nossa parceria com o Rio, havia muito debate, até que nós descobrimos maneiras específicas de como cooperar. Mas acho que nós agora nós já estabelecemos uma comunicação melhor. Hoje, por exemplo, eu estaria numa reunião, nessa reunião de resposta coordenada, hoje eu não estou. Por favor, continue acompanhando. Gente, está ótimo, mas a gente já está estendendo bastante tempo. Última pergunta da Mônica, e aí depois a Dália vai estar aqui o dia inteiro. Então, quem quiser gastar o inglês ou então me usar de intérprete, fica à vontade. Dália, eu gostaria de também agradecer a sua palestra, eu gostei muito. Concordo com o Ricardo, você tem uma maneira de falar assim, de assuntos complexos de uma maneira bem simples. Eu sou gerente de macroplanejamento da Secretaria de Urbanismo e minha pergunta é específica em relação às variáveis que vocês estão levando em consideração para construir essa metodologia de monitoramento para a prevenção de deslizamentos de encostas, que geralmente se usa declividade de encosta, forma das encostas, o tipo de solo, áreas com histórico de precipitação
enfim, áreas... Mas a GeoRio tem um histórico muito grande de eventos anteriores, né, onde isso aconteceu, áreas que eles têm guardado todos esses dados. Então, eu gostaria de saber se, além desses que eu falei, vocês têm outros dados para levar em consideração na hora de construir essa metodologia. É isso. Obrigada. That's it. Thank you. Thank you very much. Muito obrigada. Acho que essa pergunta pode ser melhor para o Ricardo, porque o sistema que nós desenvolvemos é uma estrutura, um arcabouço. Na verdade, é o dado da cidade que é usado no sistema. Na verdade, não os dados globais que nós usamos. E é assim que deve ser mesmo. E alguns dados que nós temos na escala global podem ser úteis localmente, mas no fim das contas é o dado da cidade que entra no sistema. Eu estava falando com o Ricardo antes sobre a oportunidade de incluir mais informação de previsão e dados históricos nesse modelo para ter um entendimento melhor dos impactos potenciais aos diferentes ambientes urbanos. E nós temos uma outra proposta, na verdade, na NASA para progredir mais nesse sentido, continuar nesse trabalho. Mas, no fim das contas, o trabalho que está sendo implementado no Alerta Rio é do Rio. A gente está usando o mapa de suscetibilidade a deslizamento da GeoRio, que é bastante rico em termos de variáveis que considera. Inclusive, considera mais variáveis do que o mapa global da NASA considera, porque é óbvio que na escala global você não tem tantos dados disponíveis. E assim, a gente está, assim, ninguém quer que chova forte, mas a gente está esperando que chova forte para testar e ver a performance. Mas o interessante, a gente já está podendo testar porque a gente também fez uma interface de análise histórica. A gente fez uma interface de análise histórica, então a gente consegue olhar a chuva de abril de 2010, como teria sido o alerta de deslizamento com o modelo deles, com o nosso modelo, que é o deles adaptado. Então, assim, é muito rico. E eu só queria terminar, assim, acho que para mostrar a maturidade do trabalho que a gente está fazendo junto. Ela falou hoje, ela citou duas propostas que a gente está... São editais da NASA para conseguir fundos de pesquisa internos, que o Rio de Janeiro está entrando como co-investigador. Assim, o Rio de Janeiro é um co-investigador que está apoiando o edital, inclusive, para tentar dar um peso aí maior. E eu acho que isso mostra a maturidade do trabalho que a gente está fazendo junto e acho que tende a fazer isso durar muito mais tempo. Acho que é isso. Muito obrigado. Any final words, Dália? Dália? Eu só quero dizer obrigado a todos pela participação. E se vocês têm perguntas, por favor, falem comigo. Infelizmente, eu não falo português, mas eu adoraria treinar inglês com vocês. Eu gostaria de agradecer a Prefeitura por ter participado, o Felipe especialmente por ter participado nessa parceria nesses longos anos, e nós esperamos ansiosamente o que virá no futuro. Gente, palavras finais, o serviço de tradução simultânea, como terça-feira, termina agora. Então, vocês, por favor, devolvam os... Sim, esse é o próximo passo. Vocês devolvam os fones, e o Aroeira estava lembrando, que eu já ia fazer naturalmente, agradecer de novo ao Consulado Americano no Rio de Janeiro, que muito gentilmente forneceu para a gente, apoiou o evento com o serviço de tradução simultânea. Kevin, Carlos, Carla, muito obrigado. E obrigado aos tradutores também, que